muito bom dia a todos. Viva! Na semana passada, ou na última conversa, me tinha falado sobre origens do problema da Guiné-Bissau, onde é que me trazer a notícia e contribuições do professor Fafali Kudau e de Carlos Marx, nomeadamente naquele que está toca ou naquele que está a falar de sentido de bem comum, que se falta aqui na Guiné-Bissau, mas também dialoga com o pensamento do professor Pina Delgado sobre as dificuldades de operacionalização da CDAO, nomeadamente vícios que a própria organização carrega. E hoje, rapidamente, me subi a voz de forma tímida como é que narcotráfico captura Estado israelense, como é que crimes organizados, organizações criminosas e criminosos de alta periculosidade da procura Guiné-Bissau, e Guiné tem servido como uma espécie de santuário de criminosos. Portanto, mas antes disso, antes dessa abordagem, vou permitir rapidamente fazer uma incursão ou uma abstração no pensamento da humanidade. Nós não sabemos como ao longo da história da humanidade houve grandes pensamentos. E alguns pensamentos da história da humanidade caem até no ridículo, outros ganham conotação quase que racial e outros também tido ou conotado como pensamentos racistas. Mas ora bem, eu permito começar justamente com um pensamento bastante tradicional e muito conhecido na história. Houve um tempo que um grande pensador de nome Hegel, ele é germânico de nacionalidade, ou alemão, como queiram. Durante a filosofia de história, Hegel escreve um livro e deixa uma passagem bastante interessante. Hegel fala a África, pelo menos a África a partir do sul de Saara, é um continente, ou é uma parte do continente sem história. Esse pensamento de Hegel foi conotado como um pensamento racista, etc. Mas, na verdade, esse pensamento de Hegel nunca foi compreendido na sua verdadeira dimensão. Tanto é que provoca várias reações de intelectuais africanos, nomeadamente o antigo ministro da Educação de Burkina-Bé, que é José Kizerbo, que abre esse livro História da África Negra com uma longa citação de outro grande pensador africano, que é Cheikh Anta Diop, de Senegal, onde que tanto Kizerbo como Cheikh Anta Diop se tenta desmentir a tese, digamos, hegeliana de que a África é um continente sem história. Mas o que realmente Hegel queria dizer, falar com essa passagem, é que Hegel entendeu perfeitamente que na zona sul do continente africano que houve nenhum registro digno de ser plasmado ou digno de ser referenciado na manuais de história mundial. Portanto, isso era entendimento de Hegel. E Anta Diop leva muito tempo a discutir essa questão de que a África realmente tem história, tem registro, houve grandes acontecimentos dignos de ser registrados. Ou se alguém tem dúvidas sobre essa matéria, por ler também a história das civilizações de Fernando Brauder e Luciano Febvre. Portanto, polêmica à parte sobre essa questão. Outro grande pensamento que tem causado algum espanto ao longo da história da humanidade vem também da Alemanha, quando que o Friedrich Nietzsche, nesse livro Origem da Tragédia Grega, anuncia a morte de Deus. Portanto, Nietzsche considerava como Deus morre. Portanto, ainda que Deus que morre, é necessário matar Deus. Portanto, só apoia ao longo da história da humanidade tem pensamentos que caem no ridículo, que ganham conotação até racial. Entende? Isso quase que continua para sempre. Que sabem termina. Outro grande pensamento que eu queria fazer referência também que cai no ridículo, que foi também suficientemente compreendido ao longo da história, é de Francis Fukuyama. Nesse livro, Fim da História, O Último Homem, Fukuyama anuncia que a história tinha realmente fim.
depois de queda do muro de Berlim e de efetivação ou de ensaio de democracia liberal, principalmente na África e nas Américas. Portanto, para Fukuyama, a história chega a fim. Mas o que Fukuyama queria falar que a história chega a fim, ou o fim da história, o último homem, é que, de acordo com Fukuyama, quando o muro de Berlim cai, é o último propolado estágio de desenvolvimento humano. Quer dizer, que tem mais novidades para lá daquela, porque a humanidade ensaia todos os grandes projetos. Portanto, depois de queda do muro de Berlim e da terceira vaga de democratização, que tem mais novidade. Portanto, isso é a observação do professor Fukuyama na fim da história e o último homem. Para trazer mais outras referências que caem na ridículo, quase que nem compreensão, e do famoso professor Peter Singer, na sua obra Ética Prática. Peter Singer, na Ética Prática, ele faz uma comparação, uma analogia entre a vida humana e a vida animal. Tanto é que durante a apresentação do livro, ou durante uma palestra na Alemanha, ele foi quase que apedrejado por ter feito uma comparação entre a vida animal e a vida humana. Portanto, são pensamentos que caem sempre na ridícula. Agora, última referência, para entrar exatamente no tema, digamos, proposto, que é como crime organizado, captura Estado na Guiné-Bissau, vem de um outro professor também, um respeitado linguista, que é Noam Chomsky. Noam Chomsky publicou um livro, logo depois de 11 de setembro de 2003, salvo erro, o livro intitulado Iraque, Assalto ao Médio Oriente. Portanto, a obra é Iraque, Assalto ao Médio Oriente. Na pós-fácil do livro, Noam Chomsky deixa um relato bastante interessante o que aconteceria depois de 11 de setembro. Algum jornalista dirige a casa de Noam Chomsky para uma entrevista. Quando que encontra Chomsky, a pergunta inicial foi o seguinte: será que os Estados Unidos da América sabem perseguir criminosos, autores de 11 de setembro, sabem capturar-se e sabem traduzir a justiça? A resposta de Noam Chomsky foi quase, no mínimo, espantosa. Claro, na qualidade de um linguista, conhece muito bem a matéria, sabe lidar com a língua perfeitamente. Noam Chomsky respondeu e falou: 11 de setembro é uma benção para os Estados Unidos da América e outras forças opressoras. Repito, resposta de Noam Chomsky: 11 de setembro é uma benção para os Estados Unidos da América e outras forças opressoras. Bom, jornalista de facto que compreende o que Noam Chomsky queria falar com isso. A atitude de jornalista foi mais ridícula ainda e agrede Noam Chomsky para Chomsky ter feito essa afirmação de que 11 de setembro é uma bênção para os Estados Unidos da América. Mas o que Noam Chomsky queria falar exatamente com isso? Quer dizer, para Noam Chomsky, 11 de setembro é um pretexto para os Estados Unidos da América lançar a ofensiva contra Iraque e posteriormente contra o Afeganistão. O argumento que não se tornou consciente sobejamente. Os Estados Unidos da América te julgava que deve atacar Iraque porque a Iraque tinha arma de destruição maciça. Mas para além do argumento, tinha outro argumento de fundo, de que Saddam Hussein estava a briga Bin Laden, quer dizer, Saddam estava a esconder Bin Laden. Suma Chomsky argumenta nesse livro, para quem tem a oportunidade de ler as matérias, de que realmente, na pior das hipóteses, nunca Saddam Hussein brigava Bin Laden, porque Saddam é um laico, enquanto que Bin Laden é um fanático religioso. Se realmente Saddam tem a oportunidade de abrigar Bin Laden, é o primeiro alguém que denunciava, é o primeiro alguém que entregava Bin Laden às autoridades americanas. Tanto é que no início dos anos 90, Bin Laden pediu apoio à autoridade americana para fazer uma guerra santa contra Iraque. Portanto, na altura, a administração Bush rejeitou essa proposta de Bin Laden. Isso só para o olho. Agora, o que é esse enquadramento? O que é esse contexto ou essa afirmação de Noam Chomsky que tem a ver com a Guiné? Portanto, não traduzir exatamente para a Guiné-Bissau. A eventual vitória de Umar Sissoko Embalo como presidente da Guiné-Bissau é uma benção, é quase que uma taça entregue a crime organizado, a criminosos de alta periculosidade, a traficantes
e mãos invisíveis ou ocultas de Estados vizinhos. Portanto, se alguém que percebe essa passagem, então faz questão de repetir mais. Eventual vitória de uma Rembalo, da candidatura de uma instituição com Rembalo, a República de Guiné-Bissau, é uma benção, é uma espécie de taça para organizações criminosas, para narcotraficantes, para criminosos de alta periculosidade e para mãos invisíveis de Estados vizinhos que atuam nesse momento de forma ilegal e irregular na Guiné-Bissau. Portanto, essa parte é parte teórica. Agora não é parte prática dessa questão. Portanto, só para fazer memória. Durante a nona legislatura, tudo sobre a região africana sabe-se ser quase que ameaçada, nunca se foi afetada, mas ameaçada para a epidemia de ébola ou ebola, como queiram. O que acontece? O governo de Domingos Simões Pereira entende perfeitamente fragilidade de nossa estrutura sanitária e toma medidas necessárias que devia tomar. Portanto, se a ébola tivesse entrado na Guiné, porque a ébola estava no sul, estava na região vizinha de Guiné-Conakry. Mas se a ébola tivesse entrado na Guiné, ela dizimava a população bissau-guinense. Então, qualquer medida que o governo de Engenheiro Domingos Simões Pereira toma, ele fica fronteira entre Guiné-Bissau e Guiné-Conakry. Quando que Engenheiro Domingos Simões Pereira fica fronteira de Guiné-Bissau e Guiné-Conakry, é no sentido de estancar a doença para lá da nossa fronteira. Porque ele percebeu claramente, uma vez entrando a ébola na Guiné, era fim da história, se alguém falar. Portanto, estanca a doença para lá de fronteira da Guiné-Bissau. Mas qual que foi a atitude do Presidente da República de Guiné-Bissau de então? Dr. Zé Mário Vaz. Zé Mário Vaz dirigiu a Conakry, informando a Alfa Conde que Domingos que tinha interesse em qualquer relacionamento com Guiné-Conakry. Você repara? Mas o que estava de fundo, é que era fofoca, mas de fundo era crime organizado. Quer dizer, tinha uma intenção clara, um complô que foi desenhado desde há muito tempo para derrubar o governo, para Guiné que tem estabilidade política institucional. E a hora que o país é vazio e que tem autoridade, que tem estabilidade política institucional, é um forte convite para que as organizações criminosas atuem. E que, por acaso, que toneladas e mais toneladas de drogas se passam na Guiné. E beneficiários diretos das toneladas e mais toneladas de drogas que te passam na Guiné é justamente que os ditos servidores de Estado. E às vezes ainda pensa até, o Estado da Guiné é um Estado bondoso demais. Aliás, se alguém falou no outro dia, fala de Estado na Guiné, é tipo uma piada de mau gosto. Para além de questão de droga, para além de questão, digamos, de complô, de desestabilizar o país, para poder facilitar a atuação de organizações criminosas, tem também outro propósito, que é de a briga de esconde criminosos de alta periculosidade, muitos perigosos, que estão a ser procurados nas vizinhanças. Tem colaboradores diretos do antigo presidente de Gâmbia, Yahya Jammeh, que está mora na Guiné, porque a Guiné está oferecendo melhores condições para ele sobreviver, que tem Estado para perseguir, que tem instituições para investigar, que tem instituições para capturar, muito menos instituição para traduzir essa justiça. Porque facilmente se pode comprar um servidor de justiça na Guiné-Bissau. Portanto, para além de droga, para além de criminosos de alta periculosidade, para além da atuação das organizações criminosas, não tem está falado escoamento de divisas também para estrangeiro. Não houve um conselheiro e presidente da República da Guiné-Bissau, também ao público, está falando aquela quantidade de divisa que foi preso no aeroporto de Bissau, ele cede esse dinheiro. Entretanto, perante a passividade de ninguém, por isso, como falei há bocado, o Estado de Guiné é um Estado bondoso. Portanto, que foi apurada a responsabilidade e perante a passividade de tudo e de todos. Portanto, que é um caso ali, nunca se trata
de pessoa em si, mas isso é uma questão da nação. Portanto, a responsabilidade deve ser apurada. A origem do dinheiro deve ser clarificada. Não é? E a autoridade bissau-guinense fica tudo de braço cruzado. Portanto, na Guiné-Bissau, a pessoa estatua como se fosse Estado. A pessoa estatua como se fosse instituição. Na Guiné é impensável traduzir pessoas à justiça. É impensável. Não assiste também outros episódios que fazem parte desse crime organizado ao longo daquele período de instabilidade política. Determinados sírios entram na Guiné, né, e foram autorizados para autoridades de Guiné-Bissau para apanhar voco, documentos, passaportes falsos, sem visto, etc. Para Portugal, sem que autoridades bissau-guinenses, aliás, alguém falava o caso, mas não se repete mais uma vez, falar de autoridade na Guiné quase que é piada de mau gosto. Sem que a autoridade sabe concretamente quem que está no avião ou quem que está no avião, que não te representa ameaça para países destinatários, nomeadamente Portugal. Porque eu vou saber, de facto, quem que está no avião. Muito bem, quase que pilotos foram coagidos a levar sírios para Portugal. Aquele é sinais claro, aquele é um perigo que a nação guineense corre. A nação guineense corre grande perigo. Curiosamente, é que ainda surgem pessoas que começam a encarar o problema de Guiné nessa vertente ou de frente. É preferir esconder problemas, apoiando pessoas só porque tem laços familiares, etc., ou porque está pertencendo a determinada etnia, etc., e que por acaso o ultranacionalismo se ganha que força nos últimos tempos por causa justamente desse irracionalismo que se existe. Pessoas que propagam determinados traços de racionalismo que fomentam a violência na sociedade está a ser aplaudido, não é? Para pessoas irracionais. Portanto, isso é uma ameaça para a nação. Guiné-Bissau, se continuar em linha, está com risco de desaparecer. Aliás, se você repara muito bem, olha, o fato de Tribunal de Guiné ter tido uma postura quase que matizada, como eu falava no outro dia, né, que nem ter anunciado o resultado provisório sem que avançar com o resultado definitivo das eleições, o outro candidato já declara presidente da República. Nós pensam um pouco. Para mim, nenhum maruca tinha tanto vontade de ser presidente da República da Guiné-Bissau. Porque isso é um cargo enorme. E tem que sofrer pressão de opositores também. É um cargo enorme. Agora, intenção era só abrir as avenidas. Era só criar uma instabilidade, abrir um buraco negro para o país ficar em constante instabilidade. E tanto é que, passando quase 40 dias ou mais, depois das eleições presidenciais, que tem autoridade na Guiné. É um vazio de poder total. Então é isso que é propósito de organizações criminosas. Não, é que a institucionalização de poder. Não, é que a autoridade. É que o fortalecimento das instituições. É que a reforma do Estado. Organizações criminosas que atuam. Onde é que o Estado só funciona nessa plenitude? Não, é que atua, porque essa é mais ser perseguido pela força do Estado. Porque onde é que o Estado atua nessa plenitude, o Estado tem capacidade de monopolizar o uso de violência dentro do seu território, de perseguir criminosos, de investigar, de capturar e de traduzir a justiça. Portanto, nenhuma facção criminosa que até gostava de Estado forte ou de Estado robusto, porque o Estado tem competência de capturar, de perseguir. Por isso que esse gosta sempre de um vazio de poder, de uma anarquia total, de um caos, de uma incerteza, que por exatamente infiltrar, que atua de forma mais organizada. Isso me aconteceu no Afeganistão, antes de 11 de setembro, que a instalação de Al-Qaeda, Al-Qaeda significa na árabe, a base para poder boicotar interesses norte-americanos. Isso me aconteceu que Hezbollah, no Líbano, justamente é um partido-Estado, quer dizer, um Estado dentro de outro Estado. Isso não está acontecendo na Guiné-Bissau perante a passividade de tudo e de todos. Eu não sei perfeitamente como uma organização funciona. Para uma organização funciona, é necessário, sim, claro, sem dúvida, arranjos
institucionais, é importante, tem arranjos institucionais. Mas mais do que arranjos institucionais, é importante ter condições financeiras para fazer com que a organização ande. Mas como é que é possível? Como é que é possível uma organização ou um movimento político partidário criado na Guiné pouco mais que 7 meses, e está a fazer frente ou está a concorrer que partidos mais tradicionais? Eu comecei a falar concorrência, nem que a disputa política eleitoral, nem que é embate político, embate de ideias, não. De ponto de vista econômico. E está a concorrer com partidos mais tradicionais. Então, botar para outra questiona. Bom, onde é que é essa organização, onde é que é esse movimento, sei que tudo esse dinheiro para poder fazer frente a partidos tradicionais, tipo PRS, que tem servido como uma espécie de jangada, etc., do movimento criado recentemente na Guiné, não é verdade? Portanto, isso é complicadíssimo, isso pode pôr em risco uma nação inteira. Portanto, se não tem dúvida, se não tem grande dúvida, às vezes Guiné só tem que dúvida, é só por não se passar recente. Mas que não bem se ele falou desde 92, desde que anunciaram a abertura política, se ele falou, de 92 até 2020, Guiné só tem estabilidade política, era questão de ridículo. Era questão de ridículo, que cabia na cabeça de ninguém. Mas eu não sei, desde 90, quando que anunciaram a abertura política, não vivi num período de constante instabilidade política até a data presente. Portanto, é necessário repensar a questão de Guiné, que está em causa nem que a muçulmanidade de guineense ou cristianidade de guineense, mas que está em causa a nação que nós não junta. É nação que nós não junta. É preciso não abrir o olho. Alguns falam o Senegal sem tomar no país, etc, etc. Só se não domesse para Senegal tomar no país. Só se não domesse. Nós não temos intelectuais, não temos pessoas competentes para dirigir destino da nossa nação. Agora, se não me se entregar de bandeja, porque na Guiné é tudo inverso, tudo é o contrário, na verdade, tudo inverso. As pessoas têm sede de poder na Guiné, tudo alguém me ser servidor de Estado na Guiné. Tu entende? Alguém está pagado, bom, na Guiné, quer dizer, com um carro, com proposta de uma casa ou promessa de uma casa, é capaz de pôr em causa o futuro de uma nação, de pinhar o país mesmo, por causa de um carro que cada dura nem 3 anos na Guiné, não sabe estrada que não tem. Portanto, nunca gosto de entrar para aqueles aspectos mais comezinhos de debate, mais comezinhos de discussão, até porque tem dificuldade de abordar. Mas é preciso não corda sobre a questão da Guiné, é preciso não abrir o olho, não encara a questão de Guiné diferente, isso vamos falar sempre, não encarar diferente. Questão de crime organizado é uma questão séria, e da põe em causa toda a nação. Isso que é calúnia, que é difamação, isso é de fato, isso de ponto de vista factual. Está criminoso em linhas gerais, só para terminar, porque não está na hora do serviço, em linhas gerais, só para terminar os exemplos mauritanianos perseguidos para autoridades internacionais refugiar para a Guiné, exatamente. Recentemente, na véspera de campanha eleitoral, e quantidades de drogas. Quer dizer, questão de droga é capanagem só de Guiné. Mas aí se analisa a Guiné, alguns ali têm falado, então para morrer que droga está acontecendo na Cabo Verde. Aquela questão cabo-verdiana. Sim, foi convidado para discutir a questão cabo-verdiana, para discutir a questão cabo-verdiana. Mas como amigo guinense, não se discute a questão da Guiné-Bissau. Portanto, a questão de droga é uma ameaça à nação. É dinheiro fácil, tudo bem, mas é uma ameaça à nação. E aí é que é fácil combater. É preciso ter coragem, é preciso ter conhecimento, é preciso ter instrumentos e meios para poder fazer face a traficantes. Não é que a pequenos traficantes, é traficantes de alta periculosidade. Portanto, esse está captura Estado, esse domina Estado, monopoliza a maior parte de decisão importante do Estado. E que, por acaso, na última conversa, vamos fazer referência à nona legislatura como uma legislatura favorável. E o Presidente da República demitiu para ser belo prazer. Por que demite aquele governo para ser belo prazer? Um governo quase que perfeito. Porque o Presidente exatamente a ser pressionado por organizações criminosas. Justamente, ser pressionado por organizações criminosas. Porque o que é que o Presidente evoca? Aquilo é palavra infantil, é palavra de criança. De que por coabita. Que por coabita, ou que domingos é incompatível. Aquela música funciona.
Domingos que tem que ser menino bonito, Presidente da República, a gente tinha conversado isso. Né? Primeiro-ministro no sistema sem presença, que precisa ser menino bonito, Presidente da República. Primeiro-ministro só tem forma, Presidente da República, sobre condição de política interna e externa do país. Ele, cara, é que precisa. E tem também que dar só garantia institucional. Ponto final. E que para para contar parte, ou para jumbei, para tocar tina. Não. Fazia trabalho, fazia o trabalho, final do dia não vai a casa. Portanto, isso está faltando na Guiné, que é cultura, a instituição está falta. Quer dizer, não está admitido. Primeiro-ministro vai prazer, só que minha carga está bem com ele. Se não é primeiro-ministro próprio, minha dia tudo está dando. Aquilo é conversa de criança, aquilo é conversa de menino. Questão de nação está acima de tudo interesse. Autoridades guineenses. Só para o olho. Na Guiné, só fazer eleição mais de 40 dias. Presidente cessante, até nem 30% de votos, mas, no entanto, continua a residir na Palácio do Povo. Quer dizer, onde é que está a moralidade de autoridades guineenses? No mínimo, está a fazer a Guiné um favor, entrega a Palácio, a Presidente da Assembleia, para as instituições poder funcionar, e para o país poder funcionar. Mas tudo isso é forma de barra para a Egina. Tudo isso é forma de controlar para a Egina, por organizações criminosas. Portanto, se manfla, só para terminar mesmo, de facto, se manfla, o Umaru Sissoko embalou, nada contra ele enquanto pessoa, mas ele, no fundo, nem que tem vontade de ser Presidente de Guiné. É só para abrir mais um buraco negro de instabilidade. Se uma Guiné entra num buraco ou num beco sem saída, se mata flaco, e dificilmente Guiné também conseguir institucionalizar autoridades, tem um Presidente da República, tem uma governação, na 10ª legislatura, em que eu não sei, a maioria está pertence PGC, ainda que a maioria relativa simples está pertence PGC, dando poder a Umaru Sissoko, uma das primeiras decisões que sabendo tomar certeza absoluta, é demissão de governo, não é? Nomeando o novo primeiro-ministro, o novo elenco governamental. O que está acontecendo? Mesmo que o novo elenco governamental que está conseguindo governar o país, porque esse tem maioria, e ainda que essa constitui nova maioria, porque na Guiné não sabe uma coisa está funcionando, e através de jogo, que tem seriedade, que tem um compromisso para a instituição, através de jogos mesquinhos, alguns deputados estão para ali, outros estão para lá, amanhã é uma certeza absoluta. Tal como aconteceu recentemente com o Gomes Nabian. Tudo isso é sinais de fragilidade da instituição, porque as pessoas podiam que barrigam as faz para poder capturar o Estado, pronto. Perante a passividade guinense, não me se também lateralizar a discussão, toma partido, porque a família faz parte de A, ou B, ou C, que ele nunca pode fazer nada. Mas combate a crime organizado, isso é nosso compromisso. Eu tenho que assumir de frente, se não combater. Obrigado a todos, bom dia de trabalho.